Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos bancar o detetive e mergulhar de cabeça num dos maiores, se não o maior, mistério da literatura brasileira. Dom Casmurro, do mestre Machado de Assis. A pergunta no centro de tudo parece simples, né? Mas a resposta? A resposta é onde a nossa investigação começa de verdade. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. A gente vai direto para o coração do enigma. Aquele que olha atormenta leitores há mais de um século e que, no fundo, é o que define essa obra-prima. E tá aí, a pergunta de US$ 1.000.000, que ecoa desde que o livro foi lançado em 1899. Capitu traiu Bentinho? Será que a gente está diante de um caso clássico de adultério? Ou será que é tudo fruto da imaginação, da paranoia de um homem devorado pelo ciúme? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar. Mas é aqui que a coisa fica genial. A verdadeira mágica do Machado de Assis, o que faz dele um gênio, não é dar a resposta. Pelo contrário, é justamente não dar. É essa sementinha da dúvida que ele planta na nossa cabeça que transforma o que poderia ser só mais uma história de amor num suspense psicológico, que simplesmente não enviesse. Ok, em toda a investigação que se preze, o primeiro passo é ouvir a testemunha principal, certo? Só que aqui, a testemunha principal é também o promotor, o acusador. Então, vamos ouvir a história contada pelo próprio Bento Santiago, o homem que, com o tempo, virou o recluso e amargo Dom Casmurro. Mas um aviso importante. Tudo, absolutamente tudo que a gente vai ver a partir de agora, vem de uma única fonte. A gente está vendo o mundo pelos olhos dele. E vamos combinar, esses olhos podem estar com um grau um pouquinho, ou talvez muito, errado. Então, a história que ele conta é mais ou menos assim. Tudo começa com aquele amor de infância puro por Capitu. Mas aí vem a promessa que a mãe dele fez, mandar o filho para o seminário. Lá no seminário, ele conhece Escobar, que vira seu melhor amigo, quase um irmão. Anos depois, ele finalmente consegue se casar com Capitu. A vida parecia perfeita, até que Escobar morre. E é aí que uma pequena sementinha de dúvida começa a brotar na cabeça dele. E ela cresce, cresce e vira uma certeza que destrói tudo pela frente. Pelo menos, essa é a versão dele dos fatos. Certo, essa foi a acusação. Agora, como bons investigadores, chegou a hora de fazer o nosso trabalho. Vamos analisar as provas mais de perto. Será que essa história toda para em pé? Prestem atenção nesta frase, que é talvez a mais famosa do livro. Quando Bentinho descreve Capitu, ele não fala só que os olhos dela são bonitos, não. Ele diz que são olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada. Percebem? Desde o comecinho, ele já a descreve com uma mistura de fascínio e desconfiança. Isso não é uma fotografia, é um retrato já pintado com as cores do ciúme. E quando a gente olha para os dois, o contraste é gritante. De um lado, o Bentinho, um cara inseguro, ciumento, da elite, todo certinho segundo as regras da sociedade. Do outro, a Capitu, inteligente, viva, de espírito livre, de uma família mais humilde e que definitivamente não cabia na caixinha que esperavam dela na época. Quer dizer, só essa diferença entre os dois já era receita pronta para dar confusão. E é aqui que o caso fica complicado, porque cada evidência que o Bentinho nos dá pode ser vista de um jeito completamente diferente. Pensem bem. O choro desesperado da Capitu no enterro do Escobar. E se for só tristeza genuína pela morte de um grande amigo do casal? A semelhança do filho Ezequiel com o Escobar. E se for só a paranoia do Bentinho vendo coisa onde não tem? E aquele tal entendimento silencioso entre ela e o amigo. E se fosse só uma amizade forte que uma mente doente de ciúme interpretou do pior jeito possível? E no fim das contas, tudo mesmo, se resume a isso. É este número, 1. A gente só tem uma versão dos factos. Um ponto de vista. E esse ponto de vista é o de um homem velho, amargurado, que está no fundo tentando convencer a si mesmo de que ele estava certo. A gente nunca ouve a versão da Capitu, nem a do Escobar, só a do Dom Casmurro. E é aí, exatamente nesse ponto, que a gente entende a genialidade do Machado de Assis. Essa confusão toda não é um defeito do livro, é o propósito. O que o Machado faz aqui é usar uma técnica literária que é, assim, espetacular. A do narrador não confiável. O que é isso? É basicamente quando a pessoa que conta a história, não é digna da nossa confiança. A versão dela é toda distorcida por sentimentos, por interesses, por preconceitos, e o Bentinho, ou melhor, o Dom Casmurro, é o exemplo de livro didático desse tipo de narrador.
Então, a ideia não é a gente montar um tribunal e dar um veredito. O Machado não estava interessado em nos dizer o que realmente aconteceu. O que ele queria era nos fazer pensar. Pensar sobre o que é a verdade, afinal. Como a nossa memória nos engana. Como o ciúme pode transformar nossa realidade. Essas são as perguntas que realmente importam no livro. Isso é o puro suco do realismo de Machado de Assis. Ele pega uma história de ciúme e a usa para fazer uma análise psicológica profundíssima e, de quebra, ainda faz uma crítica super afiada à sociedade da época. Com aquela ironia fina que é a marca registrada dele, o Machado mostra que a vida não é um conto de fadas e que a verdade quase sempre depende de quem está contando a história. E então chegamos à hora do verdito. Qual é a conclusão? A verdade é que não existe uma. Em Dom Casmurro, a palavra final não é do Machado, a palavra final é de quem lê. E para quem está estudando esse livro para o vestibular ou para alguma prova, focar em 3 pontos centrais é o caminho. Primeiro, o ciúme e a dúvida, não como sentimentos bobos, mas como forças que destroem a mente humana. Segundo, o papel da mulher, com a Capitu sendo essa figura que quebra todas as regras. E terceiro, a crítica social, a forma como Machado cutuca instituições como o casamento e a família. Sabe, no fim, talvez a pergunta traiu ou não traiu nem seja a pergunta mais importante. A grande tragédia dessa história, de verdade, não é a suposta traição, é a destruição real, concreta, que a dúvida causou. O vilão aqui não é uma pessoa, é um sentimento, o ciúme que tomou conta da mente do Bentinho e demoliu tudo. E para fechar, fica uma reflexão. A Capitu foi exilada, mandada para longe, mas o Bentinho, ele ficou preso dentro de si mesmo, trancado com as suas memórias e sua amargura para o resto da vida. Então, a pergunta que fica é: quem foi o verdadeiro prisioneiro nessa história? Uma pergunta genial deixada pelo Machado só para garantir que a gente nunca pare de pensar nesse livro.